funciona. A chamada diz, sem corte, pode bater forte. Quando aparece um crítico contra a própria imprensa, ele é perseguido na imprensa. Você não pode falar de colega. Sei que eu não estou aqui para ser sacaneado. Agora, sei também que eu estou aqui para ser questionado. Polêmico. O tempo inteiro. 24 horas por dia. Tá melhor. Controverso. Se você falar a verdade pro seu irmão, o seu desagrada. Você compra briga com ele. Agora, você falar a verdade e criticar quem quer que seja que errou, qual o problema que tem? Odiado por uns. Eu falei que esse Kia do Corinthians, se esse país fosse sério, ele estava no spa. Foi isso que eu falei. Você tem medo de morrer? Nenhum medo de morrer. Eu adoro ler Nietzsche e Sócrates. Atenção, Sócrates não é o Sócrates do Corinthians, não, hein? Amado por outros. O Cajuru é um cara que tem um coração imenso. Faz besteira que só, é louco de pedra, né? Mas é uma figura, assim, apaixonante pra estar junto dele. O Cajuru é um retrato fiel do cidadão feliz. Não há nenhuma chance desse quase ex-gordo, feliz e muito feliz hoje, voltar diferente. Você coleciona admiradores com a mesma facilidade com que você coleciona inimigos. Sim. Qual lista é maior? De inimigos, velho? Nossa senhora, cabelo. Inimigo, admirador, você custa pra ter. Até porque o verdadeiro admirador é aquele que demora a conquista. Depois de um tempo que ele passa a te respeitar. Eu sempre falei, o Cajuru é isso, aquilo, ele fala mesmo, tava. Espera um pouquinho, deixa eu chegar até os 60 anos, será que eu vou continuar assim mesmo? Será que no meio do caminho eu não vou me corromper, não? Espera, se eu chegar assim aos 60, aí você fala, pô, eu admiro o Cajuru. Então, admiradores, você demora mais. Inimigo é o dia inteiro. Estamos diante de um dos mais contestados e, ao mesmo tempo, mais admirados apresentadores da TV brasileira. Cajuru, o encrenqueiro, é uma boa definição pra você? É uma definição filho da p... mas vindo de você é de amigo. Eu gosto de você pra caramba. Agora, é um rótulo canalha. Por quê? Para o nosso mundo de hoje, é um rótulo canalha. Só que encrenqueiro pra mim é um atestado de idoneidade. De combatividade. Claro, eu sou do tempo que jornalista encrenqueiro era um exemplo. Hoje, o que é ser jornalista nesse país? Dá pra você explicar melhor? Tanto tempo depois, você vir a público falar dos 2 cheques sem fundos do Vanderlei Luxemburgo a você teria emprestado a ele 400 mil reais? Ele me pediu uma grana emprestada, eu emprestei ele. Ele me deu 2 cheques, vou te pagar dessa maneira. Me deu 2 cheques e os cheques voltaram sem fundo. Você chegou a falar que o Edmundo foi a maior decepção da sua vida? Aquilo é uma grande mentira, aquilo não existe. Aquilo ali é a coisa que mais me doeu no futebol até hoje. Jorge Cajuru, o adorável encrenqueiro. O apresentador nos mostra uma face até então desconhecida e faz revelações surpreendentes. O raciocínio é rápido. E se você for pensar, você não fala? Ele fala compulsivamente. Pensasse, eu seria dono de televisão, eu seria um da vida, estaria ganhando 3 milhões pra juntar 3 palavras. Não consegue parar. Se eu perder, Cabrini, o poder da indignação, que é o único poder que eu tenho nessa merda de vida, que outro poder que eu tenho? Se eu não puder falar o que tá dentro de mim... Suas tiradas são ótimas. O jornalista esportivo não lê nem gibi. Mas centenas de vezes acabam em sérios problemas para ele. Porque não existe liberdade de imprensa, Cabrini. Existe liberdade de empresa. Criou dentro dele próprio um personagem que jamais passa despercebido. O que me perguntar, eu respondo. Engraçado, espirituoso. Que eu acho o Dunga um poço de arrogância. Eu acho ele tão prepotente que eu acredito que ele, no fundo, ele acha que ele inventou o pênis. E também uma metralhadora de causar problemas. Futebol é negócio. Babaca de quem torce igual um bobo, gritando o time de futebol. Hoje o time de futebol tá igual banco. Você não vai me ver nunca gritando o nome de banco. Banco. Você tá brincando comigo. Em muitos, mas não em todos, de falar a verdade que ninguém diz. Bota na boca do Cajuru. Um homem capaz de falar de tudo e de todos,
inclusive dele próprio. Eu sou um ferrado futebol clube. Por quê? Ué, emprego. Qual é a rede nacional de televisão que me dá um programa? Você já teve tantos programas? Sim, já saí do ar quantas vezes? Quantas vezes? Todas as vezes, eles não deixam. Boa noite. Há poucas horas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o Conexão Repórter traz um perfil completo de um dos mais polêmicos jornalistas esportivos que o país já produziu. Jorge Cajuru é um homem sem medo de falar o que pensa e paga um preço alto por isso, mas também representa como poucos o pensamento de milhões de brasileiros. Os segredos de um comunicador que, mesmo afastado, jamais é ignorado. Aqui Roberto Cabrini e este é o Conexão Repórter. Foram vários contatos e tentativas para marcar a entrevista. E uma promessa dele. Será a última vez que Jorge Cajuru será entrevistado. Só tô dando entrevista porque é você. E creio que essa é a última entrevista minha, que eu não tenho saco para dar entrevista mais. Por quê? Porque a entrevista, Cabrini, é o seguinte, no meu caso, a maioria absoluta me convida só para me sacanear. Do tipo? Do tipo, principalmente eu falar aquilo que quem está me entrevistando adoraria falar, mas não fala. Um jornalista fadado a pagar um alto preço pela fama e que mesmo assim continua a disparar sua principal arma. Você acha que as pessoas estão sempre esperando o Cajuru metralhadora giratória? Quem vê o Cajuru Cabrini na televisão é igual quem vê Fórmula 1 para ver acidente. É igual quem vê boxe para ver sangue. Ninguém admite. Mas é verdade. Ninguém vê o Cajuru na televisão pela maquiagem. Até porque a minha lata é derrubada pra caramba. Em função da cirurgia que fiz, de descolamento da retina, então ainda o olho um pouco inchado e um pouco vermelho, né? Até você tem que explicar isso pro convidado, senão de repente ele fala, o Cajuru tomou um monte de cachaça no interior, né? E veio fazer o jogo duro. Não, eu tomo cachaça, evidente, né? Mas não um dia antes do programa. Você tá rico? Nada, tô pra caramba, financeiramente falando. Mas assim, eu vivo com o que eu preciso. Mas rico, assim, dinheiro de sobrar de rico, pra mim é o cara que no final do mês sobra o dinheiro pra ele. Seus arrependimentos. E já pedi desculpa pra caramba. Seus erros. Eu exagerei em críticas ao presidente Lula, ao Fernando Henrique Cardoso, no futebol, a muita gente, ao Ricardo Gomes, quando ele foi técnico da seleção, ao Dunga. A consequência de seus atos. Eu já xinguei muita gente assim, na lata. E suas convicções. Por exemplo, eu não precisava falar do Aécio Neves do jeito que eu falei. Eu não mudo nada. Minha opinião sobre ele é a mesma. Mas não precisava falar do jeito que eu falei. Eu vou muitas vezes na ferida, né? Gostem ou não, Cajuru é um porta-voz do povo. As pessoas sempre esperam que o Cajuru fale o que todo mundo tem medo de falar. Isso. Você acaba ficando um pouco escravo dessa exigência? Eu me considero um porta-voz, um representante de muita gente sem voz. Só que isso tem um preço. Isso é um preço, é uma... Qual a forma hoje que não é de escravidão, né? A minha, graças a Deus, é essa. Você tem muito inimigo? Nossa Senhora, eu não tenho ninguém como inimigo. Até porque eu não considero ninguém suficientemente inteligente para me fazer sentir essa coisa feia. Essa coisa de ódio, essa coisa de inimizade. Isso é um sentimento ridículo, menor. Eu não tenho isso. Mas eu sei que as pessoas têm por mim. Tem cara que tem vontade de me matar. Exemplos? Quer que eu fale o nome? Faz favor. O Ricardo Teixeira, presidente da CBF, se ele me vê numa estrada deserta, ele com um caminhão dirigindo, e eu estiver no meio do asfalto, ele passa em cima de mim.
ele, presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Maluf, Orestes Quércia, Dunga, ex-governador de Goiás. Detalhes de sua vida que jamais foram contados. Cajuru da euforia à depressão. Eu achava, por exemplo, que eu não conseguiria vir aqui em São Paulo te dar essa entrevista. Por quê? Porque eu estava no limite. Você parece bem agora. É aquilo que eu te falei. Eu estando ao lado de quem eu gosto, eu estando fazendo profissionalmente uma coisa que eu goste, eu vou estar bem, entendeu? Mas de uns 3 meses pra cá, eu sei que eu não tô bem. E eu tô lutando todo dia. E eu não vou desistir não, cara. E eu não falo disso de forma alguma triste. Não sai nem uma lágrima aqui. Tô falando aqui de cabeça erguida. O que adianta esse negócio do talento? O que adianta você viver num mundo hoje que o sujeito ético é perigoso ele ser linchado publicamente? Isso vem de uma profunda tristeza? Total. Você é tolhido de tudo. Você se sente marginalizado? Me sinto pra caramba. Me sinto nessa hipocrisia, filha de uma égua que existe nessa nossa sociedade. Eu me sinto triste pra caramba com isso. De ser impedido, pô. De ver que o mal, às vezes, ele sobrevive com tanta facilidade. Muitíssimo obrigado. E pensei numa definição hoje. Um homem vem e diz: pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde: pronto, perdi um homem. Jorge Reis da Costa, nascido em 20 de janeiro de 1961. Ele carrega Cajuru no sobrenome como homenagem à pequena cidade onde nasceu, no interior de São Paulo. E logo na infância começam os problemas por falar o que pensa. Eu dedurei meu pai. Meu pai simplesmente sacaneava minha mãe, passava o dia inteiro na zona de Cajuru, na casa da Dona Maria italiana, levando sorvetinho pra entendeu? E faltava com a obrigação dele em casa, que eu sentia a tristeza da minha mãe e as brigas constantes da mamãe com ele. Sofri muito. Isso deixou traumas? E deixou. Jorge Cajuru começa muito cedo na profissão. Aos 17 anos, o primeiro emprego. E graças a seu temperamento, a primeira demissão. Pô, eu com 17 anos de idade, primeiro emprego meu em São Paulo, 32 anos atrás, eu estava bem empregado, bem, Rádio Capital. Aí o diretor da rádio demitiu um colega nosso, puxador de fio, na frente de todo mundo, dos colegas. E deu um esporro no cara. Além de demitir, ainda gozou o cara na frente de todo mundo. A rádio tinha uma piscina. Eu, menino, com 17 anos. Eu olhei pro diretor, ele tá vivo. Xinguei o cara pra caramba. Sabia que eu ia ser demitido. Primeiro emprego meu. Tinha 3 meses de rádio. Todo mundo, só gente famosa ali e tal. A rádio era uma rádio de ouro, tal, Rádio Capital. Todo mundo queria xingar o cara. Porque a gente não queria ver aquilo. Pra quê? Já demitiu o cara? Pô, demitir ainda dá um esporro na frente de todo mundo. Né? Sabe o que eu fiz? Eu empurrei o cara na piscina da rádio. Você acha que eu fui o quê? Demitido? Não. Promovido não deve ter sido. Então, isso aí é uma coisa que, pô, não tem jeito. Aí, a partir daí, eu tô falando com 17 anos, começando a minha carreira em São Paulo. Eu tô com 35 anos de profissão, entre rádio, televisão, jornal. A partir daí, meu irmão... Ele descobre muito cedo que seu lado polêmico pode ser uma arma. Às vezes incontrolável. Que traz sucesso, reconhecimento, fama, importância social. Mas que também fecha portas e transforma sua vida. Eu tô Claro que eu tô Acho que eu tô bem. Igual um colega até hoje falou assim: Cajuru, você fez o pé de meia. O pé de meia onde? Era sua mãe, filho da
pé de meia, que pé de meia que eu fiz, cara. Entendeu? Eu vou hoje ter mais calma. Pô, pra ter calma eu tinha que ter tido calma lá atrás. Tinha ficado rico na minha profissão. Nos bastidores da entrevista, um homem de voz calma, Sempre foi um brincalhão, um gozador 24 horas. paciente, sorridente e às vezes até tímido. Brinca com todos ao redor. Nós estamos aqui de entrevista, ele quer... Mas quando a gravação começa, ele se transforma. Quem é Jorge Cajuru? Um boca do bem, que adora xingar o dia inteiro todo mundo de filho da p... E no dia seguinte, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, fala, cara, na boa, tudo bem. Que isso que é o que tem? Por que você gosta tanto de arrumar confusão? Porque eu gosto de falar para as pessoas o que muita gente gostaria de falar para elas. Só que ninguém diz. Aí eu digo, logo é confusão. Porque confusão é sinônimo de encrenca, né? De inimizade. Eu tô nem aí. Será ele prisioneiro do personagem que inconscientemente construiu? Nem mesmo ele sabe. Com a habilidade de quem conhece os atalhos da comunicação, mostra um lado que poucos conhecem. Deus, sou teu. Salva-me. Isso funcionou pra caramba. Se emociona. Tem um camareiro aqui no SBT que eu olho pra ele, parece que eu tô olhando pra Deus, que é o Totó, que é o cara que no SBT cuidava da minha roupa, do meu sapato, sem pedir nada em troca pra mim, com um amor, com uma fraternidade, entendeu? Pô, então, essas pessoas... Eu ouvi o Datena essa semana no telefone falar pra mim assim, meu irmão, eu te amo. A gente tava sem se falar, porque eu pisei na bola com ele, com um amigo dele, e sem o Datena, sem o dia a dia com ele, sem a voz dele, sem a companhia dele, eu vi que eu estava morrendo. Eu vi que eu estava indo embora. Aí de repente ele fala comigo no telefone e fala, meu irmão, eu te amo. Conta comigo. O que você precisar, você conta comigo. Poxa, como é que eu vou achar que Deus não existe? E mostra indignação com alguns assuntos. Fala o que tá na sua garganta, o que tá Você engasgado quer aqui. conhecer um verdadeiro amigo? Diga a ele que você tá sem grana, que você tá... O que acontece? Desaparece. Já desapareceram muitas pessoas pra você? 99%. 99%. Eu só fui saber o que é amizade sincera agora, estando Ele relembra um dos episódios mais marcantes de sua vida. O período em que foi dono de uma das maiores rádios do país, nos anos 90. A Rádio K, em Goiás, que recusava dinheiro público em seus anúncios. Foi no centro-oeste do país que Cajuru diz ter encontrado seus maiores inimigos. Lá eu vi o que é confusão, né, Cabrinho? Lá em Goiás eu vi a cara da morte. Literalmente, né? Por quê? Eu fui encomendado. Inclusive o cara que impediu a minha morte tá vivo, é um sargento da polícia, e ele contou isso pro Datena. Isso o Datena veio a falar pra mim pouco tempo atrás. O cara da polícia estava no hotel que eu morava, quando 5 caras encomendados foram me matar, uma madrugada. Esse sargento estava, para sorte minha, na recepção do hotel, e ele não deixou. Vocês não vão matar o Cajuru. O Cajuru, ele fala muita coisa para nos defender nós que somos o povo. Então, eu aqui hoje, como representante aqui da segurança do hotel, eu não vou deixar. Então lá eu sei que eu fui usado. Assim, eu tenho consciência. Agora tem uma coisa. Quem acha que me usou, babaca. Porque eu também te usei, bobão. Eu só falei o que eu quis.
Quem é que encomendou a sua morte em Goiás? Você quer o nome? Se você puder dar. Ele está vivo. Diante de Deus, ele não tem coragem de negar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi ele. Muitos poderosos, não só em Goiás, como em outros estados, já quiseram a minha morte. E eu te pergunto, qual a diferença que tem de te matar e de te impedir de trabalhar? Eu não falei que o Ronaldinho Gaúcho é o Pelé. O Ronaldinho tem tudo pra chegar onde o Pelé chegou? Não tem. Tem Não tudo tem. pra Como é que chegar. vai fazer 1.200 gols? Sexo. Tá bom demais. Sexo, hipocrisia e falsidade. A metralhadora giratória de Jorge Cajuru não perdoa ninguém. Eu chamei o intervalo e não voltei mais. E os colegas, não sei se você sabe disso, os colegas não tiveram nem a dignidade no dia de falar: Cajuru, aconteceu isso. Só no outro dia que eu fiquei sabendo. Daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter.